A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e tenho a alegria de ir com você aí até ao meio-dia, isso mesmo. Nós vamos ficar aqui juntinhos, ligados aqui pela Rádio Adorai, 106.9 MHz e também pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, e também pela página PR Claudemir Ribeiro. Então você que já está assistindo pela página PR Claudemir Ribeiro ou pelo canal do YouTube, deixa o joinha aí, se for possível. Eu sei que às vezes a gente ouve, assiste e acaba não interagindo ali com o conteúdo, mas eu quero convidar você para estar deixando o seu like, seu joinha e também se for possível, você compartilhar com outras pessoas. É uma bênção quando nós fazemos isso. Eu quero entrar nessa programação fazendo uma oração. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com o papai nesse instante. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos passado na tua presença. O Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus cheio de vida, cheio de paz. O Senhor tem sempre uma palavra amiga para trazer aos nossos corações. Eu inicio esse programa, Senhor, orando em favor de um adolescente, Senhor, de 14 anos, chamado Yuri Borges, que está internado numa UTI, Senhor, por conta de um acidente. Eu coloco ele diante do teu altar, Senhor, mais uma vez. Eu sei, Senhor, que o Senhor irá fazer grandes coisas. O Senhor vai mudar a sorte do Yuri Borges. E eu coloco ele diante de ti, Senhor. Peço que o Senhor venha usando as mãos dos médicos agora, que seja feito, Senhor, a clínica, seja clinicado da maneira correta, as medicações corretas, e que essa cirurgia que ele está passando, Senhor, seja algo que vai trazer, meu Deus, novamente restabelecer a saúde e os movimentos desse garoto. Pai, põe as tuas mãos, opera agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando, Senhor, esse programa Mensagem de Fé, sabendo, Senhor, que nós devemos agir com fé, e a fé, ela é o combustível que vai fazer as nossas orações chegar até o Senhor. Por isso, neste momento, eu peço que o Senhor venha trabalhando nesta vida, operando nesta vida, em nome de Jesus. Seja desfeito toda a ação do maligno, tudo aquilo que vem para tentar ceifar a vida dessas pessoas, ó Pai, e principalmente do Yuri. Coloca as tuas mãos agora, opera sobre cada um de nós, que a tua palavra possa ser liberada nesta manhã, Senhor, e que todas as pessoas em que estiverem ligadas conosco, tanto pela Rádio Adorai, como pelas redes sociais, pelo YouTube, pela página do Facebook, meu Deus, que eles possam ser tremendamente edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro desde já e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu fico feliz por nós estarmos de volta aqui. Eu quero pedir para você, não saia daí, fique ligadinho. Por quê? Porque Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós. E eu vou passar aqui o VT do projeto Gideões. Meu querido, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu já faço um programa de rádio aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz em Cuiabá e Várzea Grande. Também faço um trabalho de colocação à disposição nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, das mensagens que eu prego diariamente. Eu estou lançando aí um projeto denominado Projeto Gideão, para nós conquistarmos o Brasil para o Senhor, através da pregação da palavra de Deus e do impulsionamento delas. E eu estou convocando você, que é meu amigo, você que já me conhece, você já tem desfrutado desse maná que Deus tem dado para nós, para você participar conosco deste projeto abençoado, né? Você vai participar como? Ofertando R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, não precisa de mais. E nós vamos estar pegando cada mensagem que nós pregamos e colocando nas plataformas digitais para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Venha você, faça parte do projeto Gideões.
Glória a Jesus, aleluias. Queridos, você que quer fazer parte desse projeto abençoado, esse projeto maravilhoso que é o Projeto Gideões, você está convidado, nós temos vagas. Só para vocês terem uma ideia, ontem à noite eu recebi aí do Facebook, da página do Facebook, o anúncio de que encerrou uma das nossas publicações. Eu sempre subi meus vídeos, né, as ministrações para a rede social, mas sempre fica ali naquele grupo orgânico de 50 pessoas, 70 pessoas vendo, assistindo. Nós tivemos ontem o encerramento daquela palavra sobre o medo da escassez. O medo de desapontar a Deus. Deu 2.694 pessoas alcançadas. Isso é uma mensagem. Todos os dias, todas essas mensagens que nós fazemos na Rádio Adorai de segunda a sexta, nós estamos impulsionando, né? E se nós tivermos mais irmãos aliançados conosco, ofertando esse valor aí de R$30 por mês, nós vamos estar colocando nesses impulsionamentos, né? Nós estamos impulsionando com R$30, que é o valor mínimo. Então eu já tenho 20 irmãos que estão junto comigo, aliançado nesse projeto de Gideões. Só que a finalidade nossa é chegarmos a 300 irmãos. Porque quando nós chegarmos a 300 irmãos, nós vamos direcionar em outras plataformas também. Nós vamos direcionar 50% desse valor para a plataforma do Facebook, que ela é muito boa, que alcança muita gente no Brasil, e vamos direcionar para outras plataformas também, para nós continuarmos aí e atingirmos o maior número possível de pessoas com a palavra de Deus. Eu sei que Deus tem falado muito ao coração da gente, então não fique de fora desse projeto. É um projeto que veio direto do coração de Deus ao nosso coração, e nós estamos nesses dias falando sobre um tema muito importante. Qual é o tema? Viver feliz e ser livre de todo o medo que vem sobre as nossas vidas. E eu estou falando do medo em vários níveis. Tem um tipo de medo, tem outro tipo de medo, e tem outro tipo de medo e outro. E hoje eu quero falar sobre o medo de que Deus não exista. Quantas pessoas já pensaram a respeito disso, né? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Então é sobre esse tema que eu quero falar hoje, né? Às vezes você fica amedrontado, achando tanta coisa, e eu quero que você preste atenção nessa palavra. Deus, ele vai falar com você. Eu vou contar aqui histórias reais. Vou contar algumas histórias reais aqui para você entender como é importante você tirar esse medo do seu coração, tirar essa sombra de dúvida do seu coração, tá bom? A palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 24, versículo 38, fala assim, ó: Ele lhes disse, porque vocês estão perturbados, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Queridos, eu quero contar a história de um homem chamado Woody Allen. Ele é um homem um senhor já, um cineasta. Ele não consegue dormir de noite. Ele é uma alma inquieta. Os medos desse cineasta, ele que já tem mais de 70 anos, o mantém acordado. Então, ao olhar para ele, você pensaria o contrário, né? Com seu jeito tímido e com o sorriso gentil que ele tem. Ele poderia passar como o tio ideal que cada um de nós gostaríamos de ter, educado, uma pessoa amável. O seu cabelo parece ser a única parte amarrotada na sua cabeça. Só que, no entanto, anacondas de medo se alimentam à sua vontade. Então o vazio o devota. Por quê? Porque ele é um ateu. Ele é ateu ao extremo. Allen, ele vê a vida como um pequeno filme, sem significado. É assim que ele vê a vida, sem Deus, sem propósito, sem vida após esta vida e, consequentemente, sem vida nesta também. E ele diz assim, eu não consigo bolar um bom argumento para escolher a vida ao invés da morte. Ele admite assim, exceto o de que tenho medos demais.
todos os trens vão para o mesmo lugar, todos eles vão para o lixo. É o que Allen falou. Então ele faz filmes para se manter distraído. É por isso que ele faz um filme por ano. Então, há décadas ele produz todo ano um filme. E ele fala assim, preciso ficar concentrado em alguma coisa para não ver o todo. Suponha que exista alguém que não consiga compreender os medos desse cineasta Woody Allen. Deve haver nesse grande mundo do nosso Deus uma alma que nunca tenha duvidado da existência de Deus ou questionado a bondade dele, não é verdade? Mas essa alma não está trazendo essa palavra que está trazendo hoje para você, tá? Porque eu acredito, eu creio que o Senhor existe. Eu nunca duvidei da existência de Deus. Tem um pastor que eu leio muito, chamado Max Lucado. Ele diz que os seus momentos de Woody Allen tendem a emergir de todos os dias, né, possíveis quando ele está se preparando ali aos domingos para pregar. Então ele acorda bem cedo, antes de toda a sua família, e ele começa a se mexer antes dos primeiros raios de sol ou do barulho do jornal chegando no portão da garagem da sua casa. Então ele deixa todo mundo dormir lá e ele se levanta, chega ao portão da garagem, pega ali o jornal. Então domingo é o grande dia, o dia que ele fica de pé diante da congregação para pregar a palavra de Deus, para aquelas pessoas que estão dispostas a trocar meia hora do seu tempo por um pouco de convicção e de esperança. Assim fala o pastor Max. Então na maioria das semanas ele as tem de sobra, né? Mas ocasionalmente essas palavras lhe faltam, né? Então para você pode até ser um incômodo saber dessas informações, mas às vezes de manhã, queridos, isso não é só uma coisa do pastor Max, mas também, como eu tenho vindo numa batida de ministração diária aqui para trazer ao coração de vocês, às vezes acontece isso comigo, né? De a gente ficar olhando para um lado para outro e não ter uma palavra para trazer ao coração das pessoas, mas o Senhor sempre ele traz algo extraordinário que vai mudar as nossas histórias. E ele continua contando que às vezes de manhã bem cedo, nas horas que antecedem o púlpito, ele vê um aparente absurdo daquilo que acredita que lhe atinge. Então ele estava relatando sobre uma Páscoa em particular. Ele estava ali revendo o seu sermão na luz do abajur, e a mensagem da ressurreição, ela pareceu muito mística, né? Mais parecia como uma lenda urbana do que com a verdade do evangelho. E ele falava ali nas suas escrituras de seu livro, que os anjos nas pedras estavam morrendo de medo, que Jesus estava morto, depois não estava mais. Ele quase chegava a esperar o chapeleiro louco ou os 7 fúnebres obrigatórios, depois, né, da sua leitura ali. Então os soldados anões saírem de um barco ao virarem a página, algo um pouco forçado, não é verdade? E às vezes, queridos, eu também acho algumas coisas que a gente faz na questão de ministração de palavra, não só eu, como vários pastores, né, que a gente acaba forçando um pouquinho para levar as pessoas a ter um entendimento, né, a respeito daquilo que nós estamos transmitindo, das verdades espirituais para aquelas vidas, né? E quando eu acho que me identifico com a inquietação de Woody Allen, esse cineasta famoso, o medo de que Deus não exista, o medo de o porquê não ter respostas, né? O medo de uma vida sem rumo, o medo de que o status inicial não seja melhor do que isso, e de que qualquer um pense de outra forma, tenha provavelmente investido em casas de praia, né, em alguma região do mundo, ou às sombras geladas, silenciosas, lá
nessa época agora de frio, lá na região de Gramados, ali do Rio Grande do Sul. Então, olha só, quantas coisas a gente fica pensando, né? Sobre o vale da sombra da dúvida. E quando nós pensamos demais, nós somos convergidos para esse vale. Talvez você conheça seu terreno cinzento, não é verdade? A Bíblia se parece com algumas fábulas de Esopo. As nossas orações, geralmente, uma boa parte das vezes, né, elas voltam como ecos em uma caverna. Então, os limites morais, eles estão mapeados a lápis. Quando nós falamos de limites morais, nós lembramos aí de situações que nós vemos que são situações sem voltas. Tem crescido a imoralidade no meio das pessoas e muitas pessoas achando normais, né? E isso está no campo moral. Eu não estou aqui levando as pessoas a terem uma vida de desprezo, uma vida de homofobias, mas eu estou falando no campo moral. Os limites morais hoje não são mais como antigamente, escritos a canetas que não tem como apagar. São escritos a lápis. Hoje você é uma coisa, amanhã você é outra. Então, alternativamente, queridos, as pessoas, elas têm pena ou inveja dos que creem. Mas alguém está enganado. Quem será que está enganado? Até certo ponto, queridos, todos nós nos aventuramos num vale de sombra. Em determinado momento, todos nós precisamos de um plano para escapar do vale de sombra. Esse vale da escuridão, esse vale que nos leva a desacreditar na existência de Deus. Eu posso até compartilhar alguns vales, né, meus, de dúvidas, que se dissipam rapidamente. Glória a Deus por isso, né? Quando eu olho a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de fé, que borbulha, né, de dentro lá, ali, as palavras de Jesus, as palavras transcritas nos evangelhos. E nós vemos no final do evangelho de Lucas, o médico transformando-se em um grande historiador. E o que ele fez? Ele dedicou o seu último capítulo do evangelho de Lucas a responder a uma pergunta: como Cristo responde quando nós duvidamos dele? Essa é a pergunta que o nosso querido irmão Lucas, ele deixou para nós no último capítulo. Ele nos leva ao salão superior em Jerusalém, e ele nos mostra, né, a manhã de domingo seguinte, a sexta-feira da crucificação. O que aconteceu ali? Os seguidores de Jesus haviam se reunidos não para mudar o mundo, mas para escapar dele. Não como narradores do evangelho, mas como coelhos amedrontados. Aqueles homens, eles tinham enterrado suas esperanças com o corpo do nosso amado Jesus, do carpinteiro. Então, ali naquele momento, uma galinha tinha mais coragem do que eles. Fé destemida? Não aqui. Então eu quero que vocês busquem, aqui junto comigo, um lampejo de decisão ou de coragem nas barbas daqueles discípulos. Será que você acharia alguma coisa dessas? Alguma coragem? Algum lampejo de coragem? De decisão? Lógico que não. Um olhava para o rosto, os rostos das mulheres ali, só que no seu coração, o seu coração vai pular como o delas. De acordo com Lucas, essas mulheres, elas entraram no salão, ali onde eles estavam, como uma explosão. E elas anunciaram ali a visão de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, essas mulheres, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam reunidos naquele local. Então, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com elas. Mas aqueles homens não acreditaram nas mulheres.
É o que está lá registrado lá em Lucas 24, do versículo 9 ao 11. As palavras das mulheres que estavam retornando ali do sepulcro pareciam loucura. Aqueles que duvidam periodicamente de Cristo, queridos, tomem nota e criem coragem, tá bom? Os apóstolos também tiveram dúvidas, mas Cristo, Ele recusou a deixá-los a sós com as suas perguntas. Foi isso que aconteceu. Diz que ele não estava nem um pouco morto ou enterrado. Quando ele avistou 2 discípulos andando com dificuldade na direção de um vilarejo chamado Emaús, o próprio Jesus se aproximou daqueles 2 discípulos, e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer que era Jesus. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, com os seus rostos entristecidos, para explicar para Jesus. A língua grega, ela salienta a determinação de Jesus, né? Ele diz que o próprio Jesus veio para falar com aqueles homens. Então, para essa missão aqui, os anjos não bastariam, né? Os anjos seriam um emissário não seria o suficiente. Um exército dos melhores soldados do céu não seria enviado. Por quê? Porque Jesus precisava se mostrar para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem as suas testemunhas oculares. Então o próprio Jesus, ele veio para o resgate. E como ele auxiliou a fé ali desses discípulos, sabe, queridos, 1001 ferramentas o aguardavam. Ele tinha marcado a sexta-feira da crucificação, sabe de que forma? Como um terremoto. E também com um eclipse solar. O Evangelho de Mateus revela que os corpos de muitos dos irmãos, dos santos que tinham morrido antes de Jesus, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cristo poderia ter convocado alguns deles para conversar ali com os discípulos de Emaús. Ou ele poderia tê-los levado para um tour lá no sepulcro que estava vazio. Ele poderia também ter feito pedras falarem ou uma figueira dançar. Mas o que Cristo fez? Ele não fez nada disso. Ele começou, eu vou relatar o que Jesus fez em relação àqueles discípulos. Ele começou falando a respeito de Moisés e sobre todos os profetas. E ele explicou o que constava a respeito de si próprio em todas as escrituras. E nós vemos, queridos, que Cristo, ele deu uma aula sobre a Bíblia, não é verdade? Cristo deu uma aula sobre a Bíblia, e esta aula que Cristo deu, ele deu aos que iam para Emaús. E ele deu também um curso sobre o Antigo Testamento. Isso mesmo, né? Desde os escritos de Moisés até as mensagens de Isaías, Amós e dos demais irmãos, dos demais profetas. Ele transformou ali a trilha de Emaús, até Emaús, em uma linha de tempo bíblica, pausando para descrever o estrondo do Mar Vermelho, a queda de Jericó, os erros do rei Davi. Olha que coisa interessante, né? Tudo isso ele fez. De especial importância para Jesus era aquela situação que tudo, absolutamente tudo, constava naquelas escrituras, né? Constava a respeito de si próprio, de Jesus, em todas as escrituras. Então, queridos, ele estava ali falando com aqueles irmãos,
o seu rosto é a marca d'água em mais histórias do Antigo Testamento do que você pode imaginar. Jesus é Noé. Noé fazendo o quê? Salvando a humanidade do desastre. Isso mesmo, Abraão, o pai de uma nova nação. Isaac, posto no altar por seu pai. Olha quantas faces de Jesus nós temos no Antigo Testamento. Olha só, eu estou falando para os irmãos verem a importância daquele relato de Jesus para aqueles homens no caminho de Emaús. Josué aqui, olha, é apontado na direção da terra prometida, né? Começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Você consegue imaginar isso? Um Cristo citando a escritura do Antigo Testamento? Será que ele citou ali Isaías 53, né? E ele falou assim, ó, eu fui transpassado por causa das suas transgressões, fui esmagado por causa das suas iniquidades, o castigo que lhes traz a paz estava sobre mim? Ou será que ele citou Isaías 28, eis que eu ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, uma pedra angular para alicerce seguro? Será que ele pausou e deu uma piscada para os alunos de Emaús dizendo, eu sou a pedra que Isaías descreveu? Não sabemos, queridos, as palavras exatas, mas conhecemos qual foi o impacto que essas palavras de Jesus causou na vida daqueles discípulos. Os dois discípulos, eles sentiram queimando o seu coração, enquanto Jesus falava com eles. A essa altura aqui, queridos, o trio já tinha cruzado as montanhas rochosas lá a noroeste, chegando a um vale perfumado e florido de oliveiras e outras árvores frutíferas. A dor e o derramamento de sangue de Jerusalém estavam para trás daqueles homens, esquecidos na conversa. A caminhada de 11 quilômetros mais pareceu um passeio de meia hora. Então os momentos passaram ali rapidamente. Os discípulos queriam ouvir mais, e ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas aqueles homens insistiram muito. Fique conosco, Jesus, pois a noite já vem. Não falou Jesus que eles não tinham aberto os olhos ainda. Fique conosco, Senhor, pois a noite já vem. Quando estava à mesa ali, os três, Jesus pegou o pão, e ele levantou, deu graça, e partiu e deu a eles. E neste momento, a palavra do Senhor diz que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E naquele momento, o Senhor Jesus desapareceu das vistas deles. Jesus, queridos, ele ensinou a palavra e partiu o pão. E então, como uma névoa em uma manhã de inverno, ele tinha desaparecido. Então aqueles homens de Emaús não estavam muito para trás. Os dois largaram o pão partido, pegaram os seus sonhos partidos e correram de volta para Jerusalém e procuraram ali os apóstolos. E eles falaram de sua descoberta e só foram interrompidos e ofuscados pelo próprio Senhor Jesus. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: que a paz esteja com todos vocês. Eles ficaram assustados e amedrontados, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês em relação a mim? Não deixe passar desapercebida a conexão casual de Cristo entre o medo e a dúvida, tá? Medos não respondidos criam discípulos fracos. Então não é à toa, queridos, que Cristo faz de nossas hesitações a sua maior preocupação. E ele virou para os discípulos e falou assim: ó, vê aqui minhas mãos, ó, vê meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e veja. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Então deram-lhe ali um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, nós vemos que o entendimento daqueles homens foram abertos para que pudessem compreender a palavra de Deus. Então os discípulos não sabiam se eles se ajoelhavam, se o adoravam ou se davam meia volta e corriam. Alguém decidiu que o momento era bom demais para ser verdade, disse que Jesus era um espírito. Cristo poderia até ter ficado ofendido. Afinal de contas, ele tinha passado pelo inferno para salvá-los, né? E não podiam diferenciá-lo de um primo do Gasparzinho. Mas sempre paciente, como é com os que duvidam, Jesus estendeu primeiro a mão e depois a outra. Depois um convite: toquem-me, vem ver aqui. Toca aqui, ó, vê os buracos aqui, os furos da minha mão. Ele pediu comida entre as migalhas de peixe assado que tinha ali. E Jesus iniciou a sua segunda aula bíblica do dia. Foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que meu Pai disse a meu respeito, no livro da lei de Moisés, no livro dos profetas, dos salmos. Então ali naquele momento, o entendimento dos discípulos se abriram, né? Nós estamos detectando aqui um padrão, não é verdade? Jesus avista dois camaradas no caminho da direção de Emaús, cada um parecendo que tinha acabado de enterrar seu melhor amigo. Cristo os alcança, ou aparece a eles, não sabemos como, né? Foi esse momento. Levanta o assunto do jardim do Éden e o livro de Gênesis. Logo uma refeição está sendo comida, seus corações estão aquecidos e seus olhos estão abertos. Aí Jesus faz uma visita para os leões covardes, lá do salão superior de Jerusalém. Não um voo pelo céu como super-homem, tá? Mas uma visita cara a cara. Ponha a sua mão aqui na minha ferida. Coloca aqui. Então eles estão ali servindo, comendo comida, né? E ali ele pede um pouco daquela refeição. Então a Bíblia ela é ensinada. Os discípulos encontram coragem e encontram, né, as respostas práticas para a pergunta crítica: o que Jesus nos faria com as nossas dúvidas? Qual a sua resposta? Qual a resposta de Jesus? A resposta de Jesus: toque no meu corpo e pondere sobre a minha história. Ainda podemos, queridos, você sabe, ainda podemos tocar o corpo de Cristo. Adoraríamos tocar suas feridas físicas e sentir a carne do Nazareno, não é verdade? No entanto, quando tocamos a igreja, fazemos exatamente isto. A igreja hoje nós somos o seu corpo, nós somos a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então as perguntas, elas podem nos tornar eremitas, nos levando a escondermos. Entretanto, queridos, a caverna, ela não tem respostas, não tem. Cristo, ele distribui coragem pela comunidade. Cristo, ele dissipa as dúvidas pela comunhão. Ele nunca deposita todo o conhecimento em uma pessoa, mas ele distribui pedaços do quebra-cabeça a muitos. Quando você conjuga ali o seu entendimento com o meu e compartilhamos nossas descobertas com eles, né? Quando nos reunimos, misturamos, confessamos e oramos, o Senhor fala, Cristo fala. Então a união dos discípulos aqui, queridos, nos instrui. Eles ficaram juntos, mesmo sem esperança, eles se uniram em uma comunidade conservadora. Eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Não é a imagem da igreja compartilhando notas, trocando ideias, discutindo possibilidades, elevando os espíritos. E ao fazê-lo isso, né, Jesus apareceu para ensinar-lhes, provando que onde se reunirem 2 ou 3 pessoas no nome dele, ele estaria ali no meio daquelas pessoas. E quando ele fala, compartilha a sua história, né, a terapia de Deus para os que duvidam é a sua própria palavra. Então a fé, nós vemos lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que o apóstolo Paulo ensina que a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E eu quero contar mais uma história de uma outra pessoa, também ateu, né? O nome dela é Jack. E eu quero contar a história desse homem, né? Ele diz que na metade da sua vida aconteceu um incidente, né? E ele relembrou a sua adolescência. E ele chegou em uma universidade muito famosa na Inglaterra, chamada Oxford University. E antevendo o primeiro lampejo do grupo fabulosos de vértices e torres, no entanto, enquanto andava, ele não viu nenhum sinal das grades ali do campus onde ele estava. Só quando se virou que percebeu que na verdade ele estava se afastando da escola ali do campus, né? Andando na direção errada. Mais de 30 anos depois, ele escreveu: eu não percebi até que ponto essa pequena aventura era uma alegoria de toda a minha vida. Ele era um militante ateu, devotado à sua determinação de que Deus não existia, pois nenhum Deus poderia suportar o desastre que chamamos de existência humana. Ele resumiu a sua visão de mundo com um verso de Lucrécio. E qual é o verso de Lucrécio? Se Deus tivesse projetado o mundo, não seria um mundo tão frágil e imperfeito como vemos. Dispensando Deus, ele virou sua atenção para a academia, se destacando em cada campus que estudava. Rapidamente ali, os membros graduados dessa universidade de Oxford o tomaram como um colega respeitado. E ele começou a ensinar e a escrever. Entretanto, não muito para baixo da superfície, as suas dúvidas estavam cobrando o seu preço. Ele descreveu o seu estado mental com palavras como terrorismo abjeto, aflição e falta de esperança. Ele era zangado e pessimista, preso em um furacão de contradições. Ele disse que sustentava que Deus não existia, e também tinha medo de que Deus não exista, de que Deus não exista, e que Deus, se ele existisse, estava com raiva de Deus, né, por não existir. Jack, ele teria concordado com aquela avaliação de Woody Allen da vida, daquele cineasta que eu falei na abertura do programa, que todos os trens vão para o mesmo lugar, para o lixo. Ele poderia ter passado seus dias andando na direção da escuridão, exceto por 2 fatores. Quais fatores, pastor? Alguns de seus amigos mais próximos, também membros graduados dessa grande universidade de Oxford, eles rejeitaram essa visão materialista de Jack e passaram a seguir a Deus e a buscar ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele pensou que a conversão daqueles amigos não fazia sentido e não tinha medo de ser arrastado. Então, ele conheceu outros professores que admiravam, os professores de um grande gabarito, professor Tolkien e professor Dyson. Ambos criaram devotamente, na verdade ambos esses professores, eles criam de uma forma devota e insistiram
para que Jack fizesse uma coisa que surpreendentemente ele nunca tinha feito. O que ele nunca tinha feito? Ele nunca tinha lido a Bíblia, e ali ele o fez. Então, enquanto ele lia ali o Novo Testamento, ele ficou admirado com a sua figura principal, Jesus Cristo, né? Jack tinha dispensado ali Jesus como filósofo hebreu, um grande mestre moral. Mas enquanto ele lia, Jack começou a lutar com as alegações que essa pessoa fazia. Se chamar de Deus e oferecer perdoar as pessoas por seus pecados, Jack concluiu, ou ele estava iludido, ou era enganoso, ou era exatamente quem ele alegava ser, o Filho de Deus. No dia 19 de setembro de 1931, Jack e os seus 2 colegas, Tolkien e Dyson, fizeram uma caminhada pelas árvores e trilhas do campus de Oxford. Uma caminhada a Emaús, por assim dizer. Pois enquanto caminhavam, davam nova feição às alegações de Cristo e ao sentido da vida. Conversavam até tarde da noite sobre C.S. Lewis. Mais tarde se lembraria de uma rajada de vento que fez as primeiras folhas caírem, uma brisa repentina, que possivelmente veio simbolizar para ele o Espírito Santo. Pouco depois daquela noite, ele passou a crer. Aleluias. Ele passou a saber o que realmente é a vida e o que teria sido perdido se ele não a entendesse. Essa mudança revolucionou o seu mundo. Essa mudança, consequentemente, mudou o mundo de milhões de seguidores deste grande intelectual lá do início do século XX. O que será que levou C.S. Lewis, que ele também era um grande ateu talentoso, que hoje no meio cristão é um dos maiores e melhores escritores, que deixou grandes enciclopédias cristãs para nós lermos. Esse homem que era um ateu talentoso, brilhante, linha dura, o que levou este homem a seguir Cristo? Simples, algo muito simples. Ele tocou o corpo de Cristo. Ele tocou os seus seguidores. E em sintonia com a sua história, as Escrituras. Pode ser simples assim, querido. Pode o abismo entre a dúvida e a fé ser transpostos com as Escrituras e com a comunhão. Descubra por si mesmo. Da próxima vez em que as sombras de dúvidas vierem à sua mente, imerja-se nas histórias antigas de Moisés, nas orações de Davi, nos testemunhos dos evangelhos e nas epístolas do apóstolo Paulo. Reúna-se com outras pessoas que buscam e façam caminhadas diárias a Emaús. E se um gentil estranho se juntar a você no caminho com sábios ensinamentos, considere a possibilidade de convidá-lo para jantar na sua casa, pois você pode estar andando e caminhando com o nosso amado, o nosso querido Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Palavra poderosa. Quantos de nós nos temos sido pegos assim, achando que Deus não existe, que Deus não está nem aí para nós? Mas é hora de mudarmos, é hora de nós olharmos para Jesus e sabermos que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou e não vai nos deixar jamais. Feche os seus olhos onde você está, querido, eterno, maravilhoso Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos amigos, dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso ajudador. O Senhor é aquele que faz aonde não existe
condições de surgir nada. Pai, obrigado, Senhor. Neste momento eu quero te agradecer por cada irmão que tem entendido a tua palavra. Nós temos ministrado hoje, Senhor, sobre o medo, Senhor, o medo de que o Senhor não existe. E nós cremos, Senhor, que o Senhor existe. Eu oro, Senhor, em favor de cada irmão que participa comigo, Senhor, do projeto Gideões Conectados. Eu estou, meu Deus, agora apresentando no teu altar a vida, Senhor, do irmão Eli, meu Deus, do irmão Eliel, pela vida do Ney, pela vida do Fernando Perrone, pela vida do Jackson, meu Deus, pela vida do Valtinho, pela vida do Léo, pela vida da Yasmin, pela vida do José Marcelo. Eu oro também, Senhor, pela vida do Viana, pela vida do Carlos Henrique, meu Deus, pela vida do Jorge e da Carla, pela vida da Esther Lerindo. Ô Paizinho querido, eu oro em favor, ó Pai, do Nicó, em favor do Adonias, em favor da Dona Ana, da Mara, Senhor, de cada uma das pessoas que o Senhor tem levantado para estar conosco nesse projeto, meu Deus, abençoado que é o projeto Gideões. Ô Pai amado, abençoa também a vida do Guilherme, Senhor, cuida dele, de seus negócios, Senhor, da sua vida emocional também, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada um daqueles que têm avançado os seus nomes, ó Pai, para ser participante desta grande obra. O Senhor é bom e a tua bondade se estende de geração a geração. Eu oro abençoando a vida do Diógenes e da Lu também, Senhor. Oh Deus querido, a vida da Tatiane Barbieri, oh meu Pai, a vida de cada membro da minha célula, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque as tuas mãos. Opera na vida também, Senhor, de cada um dos ouvintes da Rádio Adorai, meu Deus, a vida desses irmãos que estão me ouvindo pelo compartilhar, meu Deus, na página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, e também no canal do YouTube Claudemir Ribeiro. Senhor, que cada uma dessas vidas, elas possam enxergar no Senhor o Deus da sua salvação, enxergar no Senhor a sua confiança, enxergar em Ti que não existe nada fora do teu plano, fora da tua direção. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado nos momentos de dificuldade financeira. O Senhor tem cuidado nos momentos de dificuldades relacionais dentro do casamento. Meu Deus, o Senhor tem cuidado nas dificuldades entre empregados e patrões, entre encarregados e empregados, ó Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, coloque as tuas mãos, tira, Senhor, tudo aquilo que tem servido de empecilho na vida desses filhos e filhas, que o teu nome seja glorificado, que a tua glória seja, Senhor, sempre exaltada sobre cada vida, sobre cada coração. Eu sei, Senhor, que com o Senhor nós não estamos sozinhos. O Senhor nunca vai esquecer de nós, o Senhor nunca vai nos abandonar. Todas as dúvidas que têm vindo aos nossos corações, o Senhor vai tirar, o Senhor vai revelar o teu querer sobre cada um de nós, o teu querer, a tua boa vontade, e nós, Senhor, reinaremos em vida, porque o Senhor tem preparado isso para cada um de nós. E eu creio, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra os teus remidos, contra os escolhidos do Senhor. Eu oro, Senhor, sobre a vida dos que estão enfermos, sobre a vida dos que estão, Senhor, internados na UTI, aqueles que estão também fazendo tratamento nos seus lares com remédios, Senhor, meu Deus, com terapias. Pai, em nome de Jesus, põe as tuas mãos agora, opera agora nestas vidas, ó Pai. Eu dou uma palavra de ordem: doença, enfermidade, sai agora em nome do Senhor Jesus, que esta saúde seja restaurada completamente, que essas vidas possam ser libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Então todo o vício do cigarro, todo o vício da droga, todo o vício da bebida, todo o vício da pornografia, todo o vício, meu Deus, da prostituição, todo o vício do jogo, em nome do Senhor Jesus eu oro, eu repreendo, saia agora de uma vez por todas, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelas lideranças do nosso país, pelo presidente da República, pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais,
governadores, prefeitos, vereadores, por todos os funcionários públicos, Senhor, seja da administração direta, indireta ou fundacional. Meu Deus, que o Senhor ponha as tuas mãos, que o Senhor opere tudo, meu Deus, que o Senhor puder operar, traga unidade de desígnio, Senhor, sobre os corações, e que cada um possa viver o extraordinário do Senhor, que a presença do Senhor possa marcar as nossas vidas. Eu oro em favor, Senhor, do pastor Aloysio e da pastora Márcia, do pastor Cristi e da pastora Jaqueline, do pastor Alessandro Douto e da pastora Naline, do pastor Wash e da pastora Paula, do pastor Heitor e da Priscila, da minha vida, da minha esposa e dos meus filhos, de todas as pessoas, Senhor, que estão envolvidos na tua obra no ministério. Eu oro, Senhor, pelos irmãos que fazem o programa aqui na Rádio Adorai, que o Senhor possa usá-los poderosamente na tua presença, que dê força, graça, ânimo e disposição em servi-lo, em o nome poderoso de Jesus. Eu oro hoje e sempre, ó Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Querido, você que chegou até aqui, sabemos que Deus, Ele tem algo especial para cada um de nós. Deus tem falado com você em vários níveis. Nós estamos já concluindo, temos mais, se eu não estou enganado, mais 2 ou 3 ministrações sobre esta série de palavras. Depois nós vamos entrar em um outro nível de palavras. Eu quero ministrar aí um grupo de palavras sobre ansiedade, né? Como vencer a ansiedade, junto com vocês. Então fique ligadinho. Se você puder compartilhar esta mensagem nas redes sociais, compartilhe também, tá? Entre lá no meu canal, se inscreva. As pessoas que têm se inscrito no meu canal têm se deleitado aí com o tanto de material que nós temos colocado ali, e tem sido uma bênção. Então seja você uma das pessoas que tem recebido da parte de Deus, né? Esse grande maná do céu, que é, né, as palavras que nós temos ali colocada no nosso canal, e que você possa fazer parte conosco do nosso time aí de irmãos também que estão participando do projeto Gideões Conectados. Como é esse projeto, pastor? O Senhor tocou no nosso coração de nós impulsionarmos essas pregações que nós estamos trazendo aqui pela rádio nas redes sociais, né? E nós começamos pela página do Facebook. E como é a sua participação? A sua participação é como oferta, irmãos. Não é, a gente não quer que você deixe de dizimar e ofertar na sua igreja, mas queremos que você seja um participante conosco. Se Deus tem te usado, abençoado através das pregações que você tem ouvido aqui, você pode contribuir nesta obra. Seria R$30 por mês, uma oferta de R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia. Você separa R$1 por dia, R$30 por mês, e você vai ofertar. Você vai entrar em contato comigo pelo telefone 65999-695100, 65999-695100. E você vai estar falando comigo, vou te passar qual é a conta que você vai depositar, e nós vamos estar te colocando no grupo ali dos Gideões Conectados, e nós vamos estar passando todas as informações diariamente de como está aí as postagens, e também como que estão o alcance aí das mensagens. E eu estou precisando aí de que você, meu amigo, meu irmão, minha ovelha, você entre para esse projeto, contribua, porque sabemos que a tua oferta, ela vai queimar diante do Senhor, pode ter certeza. E que se uma vida for alcançada pela tua oferta, e ela for alcançada verdadeiramente, né, ela tiver a vida transformada, valeu, meu amado. Porque a Bíblia fala que vale mais um pecador salvo, uma alma salva, do que o mundo inteiro, né? Então, que você possa ser participante conosco deste projeto, o projeto Gideões Conectados. Eu vou colocar aqui o VT para você, temos ainda algum tempo, né? E quero que você preste atenção e seja também um Gideão conectado. Meu querido, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu já faço um programa de rádio aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz em Cuiabá e Várzea Grande. Também faço um trabalho de colocação à disposição nas mídias sociais, no Facebook
e no YouTube das mensagens que eu prego diariamente. Eu estou lançando aí um projeto denominado Projeto Gideão, para nós conquistarmos o Brasil para o Senhor através da pregação da palavra de Deus e do impulsionamento delas. E eu estou convocando você, que é meu amigo, você que já me conhece, você já tem desfrutado desse maná que Deus tem dado para nós, para você participar conosco deste projeto abençoado, né? Você vai participar como? Ofertando R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, não precisa de mais. E nós vamos estar pegando cada mensagem que nós pregamos e colocando nas plataformas digitais para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Venha você, faça parte do Projeto Gideões. Glória a Deus, aleluias. Então, você quer participar desse projeto, é só entrar em contato comigo pelo telefone 65 999 695100, 65 999 695100. Seja você também um Gideão conectado junto conosco, tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. Em todo tempo e todo momento você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Shalom Adonai,